Ok, e bom, apresentar a Edna é um grande prazer para mim sempre, porque além de colega de trabalho, já que nós estamos também assim no clima, né, da emoção, né? Edna é uma colega de trabalho de muitos anos, mas é sobretudo essa carreira de trabalho, essa carreira nossa, nós nos tornamos, eu tenho ela como uma grande amiga, porque, sobretudo, porque admiro demais, né? Assim, não só o seu trabalho no campo da ciência e essa ciência militante que ela faz no seu dia a dia, né? Então, Edna, para mim, é uma grande amiga, um exemplo de professora da nossa universidade. Então, eu estou falando assim, Edna, né? Edna Castro de Oliveira, professora que se aposentou recentemente na nossa universidade e que continua no programa de pós-graduação em educação como professora permanente. Uma longa trajetória de ensino, pesquisa e extensão, uma grande militante no nosso estado do Espírito Santo, não só no estado do Espírito Santo, ela é uma militante no nosso país, com reconhecimento nacional, com estudos, né, voltados para a educação de jovens e adultos, e que sempre também conseguiu, no seu trabalho, promover, induzir políticas educacionais que possam garantir, né, a inclusão social. Acho que é nessa perspectiva que Edna trabalha. E já estou ficando engasgada aqui, então é melhor passar a palavra para a Edna. E meu muito obrigada, Edna, por estar aqui conosco, comigo, mais uma vez. Tá? Muito obrigada. Sentido da nossa cumplicidade, né? Do que a gente sempre que pode estar junto em momentos como este, mostra assim a importância dessa construção que é sempre coletiva, né? Eu acho que nesse momento, eu me lembro de Elisa falando desse workshop lá no ano passado, nós vamos promover e tal, e quando ela me aborda buscando apoio de referências, de indicações, ali a gente já sentiu a importância do evento e logo nos dispusemos a colaborar no que foi possível, né? Eu estou participando dessa rodada aqui, fiquei muito feliz de encontrar todos vocês e de poder exercitar meu inglês um pouco. Eu não tinha visto os comandos aí da tradução simultânea, então foi importante esse momento. Eu queria agradecer muito poder estar junto. Eu acho que essa como a Lúcia diz, uma alternativa, né? Que nesse contexto de pandemia a gente vai encontrando como caminhos de avanço naquilo que a gente faz e acredita e espera dias melhores, né, para fazer avançar o nosso trabalho com conhecimento que a ciência pode produzir no sentido de contribuir para esse momento sombrio que a gente vive. Então, é com essa, acolhendo aí o carinho da Elisa, que a gente também agradece o convite que vocês nos fizeram para estar aqui. Eu jamais poderia dizer não, né, no momento que vocês estão abrindo o espaço para debater as ideias de Paulo Freire, exatamente no ano que o seu centenário é comemorado pelo mundo afora, né?
E nós aqui no Brasil tivemos, aí Elisa também teve em outra frente extremamente engajada nessa organização das comemorações do centenário. Então, a gente entendeu a nossa importância aqui nesse momento de ocupar esse espaço. E é um momento de abertura para esse debate, né? Entendendo que nós estamos falando não apenas com pesquisadores de carreira, alguns de carreira, né? Mas com pesquisadores que estão trilhando esse caminho, novos pesquisadores, então isso é muito importante. Em outros momentos que eu participei do evento, nós tivemos aí a oportunidade de acompanhar alguns vídeos onde essa temática, né, da desigualdade, da degradação da vida ao redor do mundo, nesse contexto neoliberal, vai sendo experienciado. Então, debater Freire nesse contexto é de suma importância. E diante desse horizonte sombrio, né, que nas falas de hoje também aparecem, né, nos desafios que nós temos para enfrentar no campo da pós-graduação e da pesquisa, debater as ideias de Paulo Freire se torna fundamental, né, dada a importância que ele tem para a pesquisa nos vários âmbitos da produção do conhecimento. Então, a gente faz uma opção aqui, em função do tempo, de tomar 2 pontos para reflexão, que nós consideramos importante ponderar com jovens pesquisadores e pesquisadoras, tomando como referência alguns escritos do próprio autor, né, como se ele tivesse, nesse momento, trazendo para nós alguma mensagem, ou algumas mensagens, né, nesse final de evento, que fica como reflexões para nós. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar é a preocupação dele com o desenvolvimento científico e tecnológico e a relação desse desenvolvimento científico e tecnológico com a possibilidade da uma desumanização, né? Então, desde sempre, as preocupações de Freire com relação à desumanização de homens, mulheres, crianças, enfim, seres humanos, né? E depois essa desumanização ele vai abrindo para olhar a perspectiva da humanização também na relação com a natureza. Então, estão expostos essa preocupação dele diante do desenvolvimento científico e tecnológico se faz presente, né, em tempos de avanço do conservadorismo, que também aqui foi tratado nessa mesa de hoje, nas mesas, né, o retrocesso no âmbito das conquistas dos direitos sociais, né, e principalmente em relação ao que nós estamos vivendo no Brasil atualmente, com esse governo. Então, as ideias de Freire se atualizam quando ele insiste em afirmar que o progresso científico e tecnológico, que não responde fundamentalmente aos interesses humanos, às necessidades de nossa existência, perdem, segundo ele, a sua significação. A todo avanço tecnológico haveria de corresponder um empenho real de resposta imediata a qualquer desafio que pusesse em risco a alegria de viver dos homens e das mulheres. Há um avanço tecnológico que ameaça a vida, né, das pessoas, deveria ter um avanço que pudesse responder imediatamente, outra coisa que se colocasse no lugar, né? Então, como se vê, essa é uma questão ética e política, e não tecnológica. O problema, segundo ele, parece muito claro, né? Se eu não posso usar minha liberdade de fazer coisas, de indagar, de agir, de criticar para esmagar a liberdade dos outros, de fazer e de ser,
Então, eu também não poderia ser livre para usar os avanços científicos e tecnológicos que levam milhares de pessoas à desesperança. Não se trata de pô-los a serviço dos seres humanos. Não se trata de inibir a pesquisa, mas de frear os avanços e de pô-los a serviço dos seres humanos. A aplicação de avanços tecnológicos com o sacrifício de milhares de pessoas, né? A custo do desemprego, por exemplo, é um exemplo a mais do quanto nós podemos ser transgressores da ética universal do ser humano e o fazemos em favor de uma ética pequena do mercado e do lucro. Então, nesse sentido, Paulo Freire nos chama a atenção para uma outra ideia que foi compartilhada em várias das pesquisas apresentadas durante o evento, a de que não há neutralidade na pesquisa, assim como não há neutralidade na educação, uma vez que o ato de pesquisar e ensinar não se dicotomizam porque fazem parte do ciclo do conhecimento. Nas suas palavras, ele nos diz: não me parece possível nem aceitável a posição ingênua ou pior, astutamente neutra de quem estuda, seja o físico, o biólogo, o sociólogo, o matemático ou o pensador da educação. Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. Eu não posso estar no mundo de luvas nas mãos, apenas constatando. Há perguntas a serem feitas insistentemente por todos nós e que nos fazem ver a impossibilidade de estudar por estudar, pesquisar por pesquisar, descomprometidamente, como se de repente nada tivéssemos que ver com o mundo, um mundo lá fora, aliado de nós e nós dele. Então, essa rodada de hoje aqui mostra que as pesquisadoras e pesquisadores, mesmo as jovens pesquisadores que estão aqui, já apontam para um olhar comprometido com aquilo que estão estudando. E aí ele segue perguntando, né? Nos provocando, em favor de que eu estudo, em favor de quem estudo, contra que e contra quem. Essas são máximas de Paulo Freire e que ele nunca cansou de retomar. E essas perguntas hoje seguem sendo dirigidas a todos e todos os pesquisadores no mundo tão desigual em que vivemos, uma vez que nos chamam a atenção a refletir o compromisso ético e político do fazer da pesquisa comprometida com a transformação social e com a possibilidade da humanização do ser mais de homens e mulheres. Um outro ponto que eu gostaria de trazer é a da conscientização. Em tempos de negacionismo, como também já vimos aqui, né, de desvalorização da ciência, como assim, alargadamente temos visto aqui no Brasil, e do uso dos fake news, né, as tecnologias para difusão das fake news, a perspectiva da formação da consciência em Freire ganha força. Embora ele não tivesse vivido essa experiência, ele já intuía que, para fazer afirmar o projeto neoliberal que o pragmatismo de mercado vem impondo ao país de forma violenta à educação, haveria de se promover pela despolitização da educação uma outra lógica de formação. Então, para a ética do mercado, espera-se da formação que ela apenas se reproduza com os comandos que esvaziem a capacidade criadora de pessoas de carne e osso para produzir autômatos ou simplesmente robôs necessários à manutenção da lógica mercantil e da afirmação da desumanização como distorção do ser mais de mulheres e homens em processo de busca permanente. Com essa perspectiva, como perspectiva a essas visões distorcidas da realidade e a mentalidade que resiste à compreensão crítica dos fatos, o apego a uma prática de silenciamento de opressão por parte das elites, de não participação do povo nos rumos de sua história, Paulo Freire, ao denunciar
a miséria e as condições desumanas do Nordeste brasileiro e os déficits da nossa educação na década de 60, ele anunciou a possibilidade de uma educação que pudesse ajudar o povo a emergir do silêncio e se inserir num processo de democratização da cultura, assim assumindo-se como sujeito histórico, pela conscientização de suas reais condições de opressão e desumanização. Então, o auge das suas experiências no trabalho de alfabetização de adultos no Brasil, pela sua ênfase na alfabetização política, lhe rendeu a prisão e o exílio, como bem sabemos, o que ele veio depois sistematizar no Chile, mais tarde, no que se tornou a sua pedagogia do oprimido, uma pedagogia feita com o povo, por ele, desafiando assim a própria pedagogia. Em suas andarilhadas pelo mundo, Paulo Freire pôde reafirmar suas ideias, principalmente na experiência de alfabetização na Guiné-Bissau, como membro do Conselho Mundial de Igrejas, na construção e acompanhamento do processo de reconstrução nacional. Suas ideias sobre a importância da formação para uma consciência cada vez mais crítica das condições de vida ganham concretude pela necessidade que o povo tinha de buscar conhecer cada vez mais, de forma rigorosa, sobre a situação do seu país e a necessidade de transformação na luta de reconstrução nacional para pensar um projeto global de sociedade, recusando assim a acomodação e a passividade. Então, como pesquisadoras e pesquisadores, temos à nossa frente, neste processo, a tarefa de nos voltarmos para a reflexão sobre a nossa prática de pesquisa, né? E nos perguntarmos assim, sobre o que fazemos, sobre o nosso compromisso, entendendo que o momento que vivemos é um momento de profundo acirramento de práticas desumanizadoras, quando ele coloca a desumanização como uma possibilidade que também temos como alternativa e como vocação, na verdade, como vocação à humanização pela qual devemos lutar. Então, diante disso, as suas palavras, assim, finalizando aqui a nossa conversa, ele nos adverte para o fato de que, se podemos atualizar essa leitura, nós estamos hoje, pelo mundo, né, desafiados pela dramatização da hora atual. Os homens são desafiados e se propõem a si mesmos como problemas. Descobrem que pouco sabem de si, no seu cosmos, e se inquietam por saber mais. Estará, assim, nesse contexto, o reconhecimento do seu pouco saber de si, uma das razões da sua procura. A procura em função do seu inacabamento. E por conta disso, nós todo o tempo seguimos nos indagando e à medida que temos respostas, essas respostas nos levam a novas perguntas. Esse é o sentido também que nos acompanha enquanto pesquisadores e pesquisadoras. Então, o problema da nossa humanização se faz um problema central para Freire, como viabilidade histórica. Daí que elas são possibilidades tanto de humanização como desumanização, e como vocação histórica de seres humanos inacabados, nós estamos aí chamados a tomar posição, assumir a não neutralidade na pesquisa e colocarmos todo o nosso empenho, todo o nosso esforço no sentido da esperança com que ele nos alenta, né? E esse evento traduz de várias formas essa esperança que não é uma esperança que espera puramente, mas é a esperança que se dá na unidade entre a ação transformadora do mundo e a reflexão crítica sobre ela exercida. Eu entendo que vocês estão de parabéns pelo
movimento que conseguiram articular e as pessoas que conseguiram reunir preocupadas com os rumos da pesquisa na pós-graduação, mas fundamentalmente preocupada com os rumos que a vida, né, na sociedade e entre as nações pelo mundo afora, quais são os rumos que nós podemos imprimir, né, esperançados a partir de Freire, com essa perspectiva que nós podemos trabalhar pela transformação das condições de opressão a que estamos submetidos. E aqui eu vou ficando por conta do tempo. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Pela excelente reflexão, né? O foco que você deu realmente vem aqui nos sensibilizar mais ainda, né? E ilustrar, né? A nossa ação, ou seja, esse momento que nós estamos aqui trabalhando nesse workshop, né? Então, você conseguiu trazer aqui um foco de reflexão que nos provoca, né? E provoca todo o grupo para seguir no debate e ter sempre Paulo Freire, né? Como você disse, o centenário de Paulo Freire, que nós celebramos, estamos celebrando e vamos continuar celebrando, né? É uma ação, sobretudo política, né? Nesse contexto que nós vivemos. Paulo Freire é o brasileiro mais lido no mundo. E seu pensamento está vivo mais do que nunca, infelizmente por um contexto de retrocesso, né? O trabalho de Paulo Freire vem mexer conosco e nos convidar e nos provocar a cada vez mais a nos entendermos como seres em processo de humanização. E como que nós vamos, né, nesse processo de humanização, conseguir fight the other dehumanization processes that we've been crossing in this dialectic of humanization and advocating for humanization. And I would like to invite everyone who's here to talk with Edna. Make yourselves at home. The floor is yours. And thank you, Edna, very much. Lúcia, the floor is yours. Agradecer a Edna, né? E reverberar, Elisa, algo que você acabou de falar. Nós estamos desenvolvendo uma pesquisa juntas, sobre artigos que tratam do debate sobre decolonização no ensino superior. E aí estamos fazendo um levantamento sobre que referências, que outros autores, esse conjunto de autores que escreveram sobre essa questão utilizaram. E nós vamos encontrar, né, autores no campo crítico. Só lembrar, trabalhos escritos em língua inglesa. Nenhum em outra língua que não é inglesa. Então, vocês poderiam pensar, bom, mas vamos achar Paulo Freire? Vamos achar Paulo Freire. Não só o texto original do Paulo Freire, né? Via de regra, a recorrência à pedagogia do oprimido, como também autores que tratam do pensamento freiriano. Ou seja, não só a obra direta do Paulo Freire, como a recorrência a outros autores. E aí, você colocou uma questão que me lembrou uma companheira cubana. Toda vez que a gente senta para conversar, e nós estamos escrevendo um texto, eu não sei quantos textos mais a gente tem escrito, mas enfim,
em que a grande questão, o grande debate que fazemos, né, é em torno da perspectiva de política social e do debate em torno do desenvolvimento. E aí você vê, né, e a gente vê aqui no Brasil, não podemos discutir política social sem discutir política econômica, óbvio, porque a política social é o que sobra. Como diria a professora Potiara, é a pobre política social para a pobre. Portanto, a prioridade está posta, né, fora dos contornos da política social em si. E a gente vê no tempo presente o que está ocorrendo na nossa realidade, dia a dia. E a professora Olga Pérez Soto, da Universidade de Havana, dizia, pois é, mas aqui o centro organizador é o homem, não é o capital. E, tendo o homem como centro organizador, eu vou pensar as diferentes políticas, né? E é um pouco disso que me coloca, né, nas questões colocadas. Onde estamos, para onde vamos e não só onde estamos, para onde vamos, mas com quem vamos e que projeto de sociedade estamos pensando construir. Eu acho que essa é uma questão que perpassa, né, toda essa discussão. Então, te agradecer muito, professora, e parar por aqui, porque acho que outros colegas querem falar, mas te agradecer muito, porque a gente precisa se relembrar diuturnamente isso. Que projeto de sociedade queremos nós? Vocês me ouvem? Para mim está tudo travado aqui. Ah, ok. Para mim está tudo travado, mas vocês estão me ouvindo. Bom, professora Edna, obrigada pela síntese que a senhora apresentou. E a minha pergunta é o seguinte: quais seriam, a partir do pensamento do Paulo Freire, hoje, na atualidade, as instâncias, eu estou chamando de instâncias, mas talvez os espaços que a gente precisaria, talvez, reocupar para fazer com que essas ideias freirianas aconteçam nas nossas práticas educativas. Por que eu pergunto isso? Porque as instâncias formais, me parece que elas estão cooptadas, elas estão ameaçadas, elas estão esgarçadas nas correlações de forças. As pessoas que ocupam as instâncias de controle social da educação ou dos espaços institucionais, como na universidade, são constantemente ameaçadas. A gente viu recentemente em Vitória professores da educação básica sendo ameaçados por questões que levam para a sala de aula, não podem falar determinados temas, que sofrem perseguição, são ameaçados, enfim, são, né, denunciados, são perseguidos. A gente tem visto isso, né, nesse governo Bolsonaro, e a gente tem aqui na capital um governo na mesma lógica do presidente, em vários municípios brasileiros. Então, ou seja, me parece que está muito difícil, né? Mesmo com toda a estrutura que a gente possa ter de segurança no trabalho, de sermos servidores públicos concursados, mas ainda assim está muito complexo. Então, me parece também que dos anos 2000 para cá, a gente perdeu um pouco essa articulação com a população, com o povo, né? A gente perdeu um pouco do que foi muito forte nos anos 80, 90 no Brasil, no período de redemocratização, com as comunidades eclesiais de base da igreja, que vinha muito com esse pensamento. Isso foi sendo destruído com o neopentecostalismo no campo da igreja. É esse neopentecostalismo que está chegando primeiro na população da periferia, né, e está encurtindo as pessoas, né, num processo de alienação muito forte. Então, trazer as ideias freirianas, principalmente dos anos 2000 para cá, me parece que a gente está lutando, claro, contra a maré. Mas o que a senhora pensa, assim, quais seriam os espaços mesmo concretos, assim, como fazer para a gente retomar o rumo da história?
Agradeço aí a Lúcia e a Fabíola pelas provocações, né, no diálogo. Então, Lúcia, eu penso que Paulo Freire ele sempre foi também muito pé no chão, né, nesse diálogo em relação às possibilidades, né, principalmente nos últimos. Ele começa com essa preocupação, né, lá na década de 60, quando ele começa a refletir sobre o momento histórico brasileiro de abertura da sociedade, né? Uma sociedade que começava a experimentar, né? Pela força dos movimentos do povo que até então esteve mergulhado no silêncio, né? E alienado de toda e qualquer possibilidade de participação. Então, começa ali a preocupação dele, mas ele reflete sobre aquele momento como um momento que era favorável, porque o povo que até então estava silenciado começava a emergir. Então, havia a possibilidade de uma abertura, né? A sociedade que ele chama de fechada para uma sociedade aberta. Então, tinha ali um movimento de abertura, os movimentos populares começam, né, o povo começa a emergir, começa a querer participar no processo que ele vai chamar de democratização, né, da cultura pelo veio da educação, foi o caminho que ele encontrou como educador, já naquela época, assumido como educador. Então, ele vai sempre fazer essa reflexão em relação a um projeto de sociedade, mas ele também tinha clareza de que o percurso que a gente tinha de abertura, ele corria risco de retrocesso. E não foi à toa que o golpe de 64 veio, né? Então, ele viveu todo aquele momento, ele trabalhou para que o povo, né, e junto com o povo, né, e aí entra na pergunta da Fabíola, eu vou chegar lá, então, ele trabalha junto com o povo, pensando essa possibilidade, né, abrindo caminho pelo veio da conscientização, por isso que eu trouxe esse segundo ponto, né? Qual era o caminho? É que o povo começasse a entender as suas reais condições de vida, de opressão, de desumanização, para poder começar a fazer o movimento de inserção na história e de se assumir como sujeito, pensando aí um outro projeto de sociedade, né? E aí ele vai fazer toda a crítica, como é que nós entramos nesse processo de democratização, que democracia foi essa que chegou para nós, quando a gente nem prática de participação tinha enquanto povo brasileiro. Então, todas essas questões ele coloca no bojo da discussão para entender, olha, nós estamos no caminho, nós vamos trabalhar nesse rumo, mas nós temos o risco de retroceder. E esse retrocesso o apanhou, né, com a prisão e com o exílio em função do trabalho que ele desenvolveu. Quando ele vai para o exílio, por exemplo, o trabalho que ele faz na Guiné-Bissau, né, acompanhando o processo de alfabetização na reconstrução nacional, a reflexão que ele traz para a gente é um pouco essa, assim, olha, a gente precisa entender que é necessário condições favoráveis. Então, nós temos como horizonte a perspectiva de construção de um projeto de sociedade, que nós perdemos nesse caminho todo, né? Qual é o projeto de sociedade hoje para a sociedade brasileira? Nós não temos isso definido. Mas isso não significa que a gente não continue buscando construir esse projeto. Mas uma coisa que ele alerta para a gente, e que, assim, de uma maneira muito humilde, ele remete, por exemplo, às lições que ele aprendeu com Amílcar Cabral, né? Quando ele vai para fazer assessoria ao processo de reconstrução nacional na Guiné-Bissau, ele toma como referência o exemplo da Amílcar Cabral como militante, né,
e como liderança, né, que conduz o povo, que trabalha com o povo nessa perspectiva de reconstrução. E o que você tinha ali? Você tinha um povo que queria, que tinha consciência de que precisava conhecer as condições do país, as condições de opressão, a luta que eles tinham que travar contra o processo de colonização, de reconstrução a partir das marcas de colonização que também ainda rondavam o país, né? Então, você tem aí uma vontade do povo e um trabalho direto com as massas, né? E aí o povo Guiné-Bissau querendo conhecer, e aí ele diz, você tem que ter um trabalho que ajude o povo a conhecer de forma mais rigorosa, cada vez mais, as suas próprias condições e quais são as condições que nós temos para pensar a formação política desse povo. E aí não teve outra alternativa, era formar os próprios militantes, né? E foi assim que o trabalho da Guiné-Bissau com a assessoria de Paulo Freire se fez, né? No caso nosso brasileiro, nós temos aí hoje uma população, como eu disse, comandada muito, que nós temos de base do atual governo, uma população comandada pelas fake news, né? Então, esse processo de retomar a importância de conhecer quais são os nossos problemas e poder ir juntamente com o povo fazendo esse trabalho, é um trabalho de longa duração, vamos dizer assim, né, Elisa? Para usar uma expressão aí muito forte da história, de longa duração, porque nós não temos condições hoje favoráveis para isso, mas nós somos provocadas a fazer isso. E aí eu entro na pergunta da Fabíola, né? Por que, Fabíola? Uma das coisas que Paulo Freire chama a atenção da gente, e aí ele fala diretamente para a universidade, é o seguinte, ele se pergunta assim, por que nós intelectuais, por que os intelectuais têm tanta resistência de trabalhar com o povo? Porque não tem outro caminho, né? Outro dia uma colega nossa disse, olha, essa questão que nós vamos ter que enfrentar, por exemplo, hoje nós temos aí um currículo nacional, né? A chamada Base Nacional Comum Curricular, que está sendo tratorada em todos os níveis, porque ela chegou na universidade também, né? Então, a gente fazia esse debate na relação com a educação de jovens e adultos, e ela dizia o seguinte, eu tenho certeza que não vai sair da universidade nesse momento, nós temos que escutar quem está na base, escutar quem vai ser afetado por ela, para ver que ideias nós podemos juntos, aí sim, a universidade entra com, né? E aí, tomar Paulo Freire como referência, eu acho que escutar essa advertência dele, né? E ele faz isso quando ele faz, por exemplo, a administração do sistema, né? Quando ele entra para a gestão do sistema em São Paulo, foi uma coisa que ele fez de escutar estudantes, professores, comunidade, todo mundo, ele está fazendo dentro do sistema. Mas ele chama atenção para a importância da nós, quando você pergunta de como é que a gente reocupa, o que nós podemos fazer, e eu acho que isso, desde antes do golpe de 2016 e depois dele, né, nós temos todo um movimento, não que a universidade, né, porque nós temos universidade e universidade, né, gente? A universidade é universidade. Então, nós temos aí quem trabalha em favor da transformação e da mudança, né? E temos os nossos colegas que continuam firmes ali para fazer a manutenção do que eles entendem que deve ser a continuidade do elitismo, né, da discriminação e tudo, e a destruição, ou tomar como, né, aquilo que nós consideramos conquistas, são empecilhos, né, são entulhos que têm que ser retirados. Então,
nós temos aí desafios, na verdade, a tomar, né? Entendo que a participação ocupando os espaços, né? E aí, Fabíola, eu acho que a partir, assim, eu acho que vocês no serviço social, na política e social, dentro do serviço social, tem uma gama de espaços, né, que se abrem para isso. Quando eu entrei aqui, não lembro o nome dela, apresentando o trabalho sobre o atendimento da socioeducação, por exemplo. Então, esse é um espaço que nós, na educação de jovens e adultos, nos atravessa muito diretamente, porque os adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, nós vamos encontrar boa parte dentro da educação de jovens e adultos, né? Então, são espaços que nos levam, por exemplo, para as casas onde esses meninos estão, para conversar com, né, também quem acompanha, pessoas tidas como, por exemplo, entre aspas, deficientes, mas que, na verdade, mutiladas por anos de prisão indevida, né, que caminham por uma lógica, uma subjetividade totalmente reprimida, por exemplo, e que chega para nós como, vamos dizer, problemas, entre aspas, mas, na verdade, carregados de marcas de discriminação. Então, assim, a questão das igrejas, né, muito fortemente uma mentalidade marcada aí pela atribuição aos fenômenos, né, mágicos, como Paulo Freire combatia, essa consciência mágica e fanática, né, que redunda aí nas práticas de sectarismo, né, de não diálogo ou de não aceitação dos avanços que nós consideramos como avanços, né, e, portanto, algo que é repudiado, como as temáticas de gênero, debate de gênero e por aí vai, em termos LGBTI ou mais, todas essas questões que são não aceitas pelos grupos, né, sectários, onde nós temos grande parte, né, no nosso dia a dia aí, oriundos na educação de jovens e adultos dessas igrejas neopentecostais. Então, assim, um desafio enorme, né, que demanda um trabalho de formação com as bases. Nós estamos tentando, viu, Fabíola? Pelo Fórum de Educação de Jovens e Adultos, nós botamos como uma tarefa nossa ocupar esses espaços de formação com o povo, onde eles estão, né? Então, essa ideia de ir onde o povo está, né? Eu acho que também está na música popular, eu acho que a universidade, pelo menos eu acho que o espírito desse encontro, as pessoas que aqui, não quem esteja falando para nós, eu acho que é um momento da gente se fortalecer para ver por onde é que a gente pode ir junto, né? E aí, Lúcia, a ideia do trabalho coletivo, uma nova solidariedade, que eu acho que isso, é uma nova solidariedade. Nesse momento de pandemia, eu acho que a pandemia abre para algo que é uma nova relação, não tem como, não pode ser a mesma. A ideia da normalidade que tanto a mídia propaga, ela inexiste, porque a perspectiva de humanização ela está colocada em risco. E não é só para nós humanos, é para a natureza também, que já não aguenta mais. E Paulo Freire ele vai nessa perspectiva, ele já via isso antes de falecer, né? Quando ele diz, olha, a violência contra as árvores, contra as águas, está colocada, a sobrecarga da terra foi em 2019, né? Atingiu a sobrecarga, isso está comprovado cientificamente. E o modelo que a gente quer normalizar é o modelo da exclusão, né?
é um modelo do extrativista que está aí tomando as terras indígenas autorizadas, como dizia a nossa colega aqui, estão autorizados a fazer extrativismo, né? Então, assim, é impressionante que, nesse contexto, acho que Freire atualiza o tempo todo para nós a partir das reflexões que ele nos deixa. Então, assim, um desafio enorme para nós na universidade, caminharmos juntos, né, sabendo que tem o outro lado da universidade que não quer isso, né? Então, como é que a gente solidariamente se agrega com os nossos companheiros aí no Reino Unido, né, e pelo mundo afora, com práticas que sejam solidárias na construção da pesquisa, no fazer chegar esse conhecimento junto com o povo, né? E, com certeza, pensar com eles as saídas, como é que a gente vai fazer isso junto. Ok? Desculpa se eu me alonguei aqui na fala. Muito bom, Edna. Muito bom. Acho que você toca várias questões muito sensíveis e fundamentais para nosso trabalho. E acho que a questão, por exemplo, de como que a esquerda acadêmica, como a esquerda que está no partido político, né, ela me parece que não tem outra alternativa, que é de ir aonde o povo está. Caso contrário, né, nós vamos seguir sendo tomados pelas igrejas neopentecostais, como você cita, que é isso que vem acontecendo, né? Há uma crítica até grande ao Partido dos Trabalhadores, que, enquanto governo, deixou vazio, né, esse espaço nesses territórios do povo, e a igreja, ou as igrejas, né, tomaram esse lugar aí, considerando que, com o aumento da pobreza, com o aumento do sofrimento, uma alternativa é Deus, né? E Deus está onde essas igrejas, né, que vão se apropriando, né, desse mito, dessa figura, enfim, dessa necessidade espiritual que o ser humano precisa para poder dar conta dessa materialidade que não consegue sustentar minimamente as suas condições de vida. Mas o que nós temos também, esse workshop mostra algumas experiências, mesmo que isoladas, mesmo que situadas, experiências que vêm, né, tentando construir um trabalho alternativo, um trabalho, né, de coletivo, de superação desse conjunto. O vídeo que a gente vai ver agora da Eronildes, né, é um exemplo disso. Os vídeos que nós vimos, né, do MST, o MST é um grande exemplo no nosso país, assim como também do morro, né, algumas experiências que vem acontecendo nos morros, não só no Espírito Santo, mas em todo o Brasil, mostram aí situações, experiências que revelam para a gente a importância da nossa ação política, ética política, né, nos movimentos, nesses lugares que são mais, vamos dizer assim, carentes, né, que vivem em profundas desigualdades, para que a gente possa ter como exemplo de como que precisa crescer isso. Você mesmo, né, Edna, participa de vários movimentos. Edna herself participated in many movements, and she has a forum of youth and adult education that is very old, and you have a lot of experiences in your history, in your journey of facing these inequalities. I just would like to call you to conclude and say your final remarks, and if you want to make any comments about your concrete experiences, feel free now, and then we can let you go with our thankings so we can
go to the next step? Sim, a gente estava tentando dialogar com Lúcia e a Fabíola, né? Mas a ideia de que experiências estão em curso, né? São as contradições, né? Enfrentando as contradições e os conflitos, a gente segue o rumo das alternativas. Então, por exemplo, junto com o Movimento Sem Terra, aí, a gente há muito tempo atua junto, né? Vem acompanhando nesse percurso, né? No caso da ausência do Estado, no cumprimento da sua tarefa, o quanto o Movimento Sem Terra já trabalha com essa perspectiva de uma ação solidária, né, de uma outra subjetividade aí que é coletiva, né, coletiva, essencialmente coletiva, buscando alternativas tanto ao modelo de agricultura, né, com o anti-agronegócio, né, e tentando alimentar o país, ou tentando ajudar a alimentar o país nesse momento que a fome volta, né? Vamos dizer, com a força que voltou. Então, assim, o modelo dos quintais produtivos, por exemplo, que o MST vem exercitando, para mim, é uma forma de utilização de uma outra tecnologia. Nós estamos falando de uma outra tecnologia, né? Então, aquela ciência tecnológica que vai trabalhar pela desumanização tem que, como diz Paulo, tem que botar um outro modelo no lugar dela. Então, assim, eu acho que estamos aí buscando aprofundar a discussão da tecnologia social, e eu acho que o modelo da economia solidária, por exemplo, que já é uma prática também, né, que, de certa maneira, atravessa a educação de jovens e adultos, é um modelo de economia, né, que tenta se contrapor aí a essa economia capitalista, exploradora da mão de obra, né, buscando a auto-organização dos trabalhadores e por aí vai. No Fórum de EJA, nós estamos, como eu disse vocês, tentando fazer esse movimento, né, alguns vídeos que apareceram por aqui, eu acho que já é fruto, né, dentro do evento, de inserção da relação com o fórum, que a gente trabalha muito nessa perspectiva, né, da pesquisa e da militância junto, como a Arinola colocou, né? Eu acho que essa ideia de trabalhar conjuntamente, de modo que os dados da pesquisa possam chegar aonde precisa chegar, por exemplo, nos municípios, para entender como é que está a situação da negação do direito à educação, por exemplo, já é uma prática que a gente desenvolve para eles entenderem a situação e provocar os gestores a se mobilizarem, os estudantes, professores e por aí vai. Então, são algumas dos caminhos que a gente já tem trilhado e vamos compartilhando, né? Eu acho que estar aqui com vocês hoje, olhando aí as pesquisas também da política social, foi muito bom, viu? Queria cumprimentar vocês por poder ter ouvido, não participei de tudo, porque foi uma semana puxada também, mas foi muito bom o pouco que a gente pôde estar no diálogo com vocês e aprender do que vocês apresentaram. Obrigada, muito obrigada mais uma vez, ok? Obrigada a você.